Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos vocês, amém? Amém. Essa saudação de Paulo, nós corremos o risco de imaginar que é pura e simplesmente um cumprimento, mas não é. Há poder nas palavras de Deus, todas elas. Quando a palavra é inspirada e Paulo está dizendo graça e paz, isso quer dizer que ele está oferecendo favor imerecido, que é a graça. E nós corremos o risco de imaginar que a graça é um favor, não é. É um favor imerecido, é um favor que nós não merecemos, e paz. E nunca o mundo precisou tanto de graça, favor imerecido e paz, como nesses dias. Verdade, eu gostaria de convidar, perdão, não sei o nome do nosso amado irmão Marcos, por favor. Irmão Marcos, se puder vir mais para cá, porque vai ficar ruim, talvez por não poder acompanhar juntamente com a sua, como o senhor mesmo disse, com a sua digníssima, está bem? Por favor, terminar, e aí eu vou tentar. Quando Jesus veio a essa terra, uma das dificuldades que ele encontrou o tempo todo foi tentar mostrar para os religiosos, não foi para o mundo, foi para os religiosos, que aquilo que ele ensinava era bíblico. Ele teve muita dificuldade de mostrar para os religiosos que o que ele ensinava era bíblico. Por isso ele era desafiado o tempo todo. E nós hoje corremos o mesmíssimo risco. Nós ouvimos coisas novas da Bíblia e achamos que aquilo não é bíblico. Por quê? Porque esse tesouro fantástico, ele deve ser escavado e fundo. As melhores pérolas são encontradas no fundo do mar. E Jesus disse sobre aquele homem, inclusive, que foi, encontrou uma pérola no campo, vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquela pérola. A pérola é Jesus, isso é um fato. A grande pérola que nós encontramos um dia, como os testemunhos que deram aqui, né? Eu com 25 anos, outro com 20, outro com 30, eu com 33. Parem para pensar um pouco, meus amados irmãos e irmãs. Nós somos às vezes convidados para fazer evangelismo, e aí nós vamos e batemos numa porta, quem sabe batemos 1, 2, 3, 4 vezes e desistimos, porque a pessoa não atende. Jesus, eu não sei no coração de vocês, mas no meu, ele bateu 33 anos. Sabe o que é isso? 33 anos batendo na porta do meu coração, porque Apocalipse não falha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O diabo não bate na porta, gente. Por favor, entendam isso. O diabo não bate na porta, ele arromba. E se você não tiver Cristo no teu coração, não há quem vá segurar ele. A única pessoa que pode expulsar o diabo do nosso coração é Cristo. Então, se eu não tenho Cristo, não tenha dúvida, tem outro habitante. É verdade, meu Deus. Ou você tem Cristo ou não tem. Nós somos meros instrumentos, ou guiados por Deus ou pelo inimigo. Não há meio termo. Não adianta imaginar que eu estou neutro. Não, eu não aceito nem o diabo nem a Jesus. Não aceitou Jesus, automaticamente você já é do diabo. Não tem meio termo, por favor, não se engane. Ninguém é neutro nessa história. E nós corremos um outro risco, e eu espero que ninguém me entenda mal. Abra as nossas Bíblias no capítulo 24 de Mateus. O livro de Mateus é o sermão, obviamente, Mateus 24, é o sermão profético de Jesus. Se você quiser conhecer um pouquinho de profecia, primeiro livro que você tem que ler sim ou sim é Mateus 24. Se você não lê Mateus 24, você não pode falar que conhece alguma coisa de profecia. Não pode. Tá?
No livro de Mateus, no capítulo 24, depois que Jesus dá o seu sermão profético, ele faz uma pergunta, e não sou eu quem vai fazer essa pergunta para vocês nessa noite. Essa pergunta quem faz é Jesus a cada um de vocês, certo? Mateus 24, 45 e 46. A pergunta que ele faz é: quem de vocês é o meu servo ou serva, obviamente, fiel a quê? Fiel à minha palavra. Quem de vocês é o meu servo fiel e prudente? Prudência, gente. Hoje eu tenho que falar sobre Gálatas 3. Aí eu vou lá, leio 1 hora e acho que já posso falar sobre Gálatas 3. Gálatas é um dos livros difíceis da Bíblia. Por quê? Porque enquanto Romanos é a apresentação do Evangelho, Gálatas é a defesa dele. Gálatas vai te dar armas para se defender do inimigo. Quando você vai apresentar o Evangelho a alguém que acha que sabe muito, Gálatas é a tua arma. E Gálatas é tão poderoso que Paulo vai dizer o seguinte: depois de apresentar o livro de Gálatas, ele diz: acaso eu me fiz inimigo de vós por falar a verdade? O livro de Gálatas é exatamente aquele livro que também racha no meio o coração das pessoas. De Gálatas, certamente nós podemos aplicar quando é dito que separa medula e osso, porque Gálatas ele vai no âmago da questão e ele faz uma pergunta bem simples a todos aqueles que acham que são bons, todos aqueles que acham que são bons cristãos. Ele desafia e diz o seguinte: só quero saber isso de vocês, só isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? É o confronto que ele faz, porque nós, na nossa caminhada cristã, começamos a fazer obras, e daqui a pouco, o próprio Rogério, ou qualquer um, pastor, ministro, vai chegar aqui achando que porque estuda a Bíblia, achando que porque compartilha o pão, ele é melhor que os outros, e ele não é absolutamente nada melhor do que ninguém. Se ele fala as palavras de Deus, é apenas por misericórdia que Deus lhe dá poder participar disso. Vocês já pararam para pensar quanto tempo um anjo de Deus levaria para pregar na terra inteira? Pararam para pensar já? Vejam, do anjo Gabriel é dito: no princípio da tua oração saiu a ordem e eu vi, porque tu és muito amado. Imagina, Daniel se ajoelhou, começou a orar, saiu a ordem: vai lá, Gabriel, e atende o meu servo Daniel. Pouco tempo ele estava ali. Eu não acredito que Daniel orou 12 horas. Ele orava 3 vezes por dia. No máximo ele orava 4 horas. Mas no princípio, saiu a ordem, o anjo já estava do lado dele. Imagine esse anjo pregando. Cascavel, não sei se ele levaria 5 minutos para pregar. A cidade inteira. Mesmo assim, Deus dá a nós esse privilégio. Imagina o privilégio que nós temos então, de poder fazer o trabalho para glória a Deus. Então, a pergunta é, e prestem por favor muita atenção, porque este conceito, irmãos, este conceito que ninguém ensina, é um conceito da nossa missão. A nossa missão é essa aqui. E não se assustem, por favor. Nós corremos o risco de achar que fomos chamados para pregar a verdade. Não fomos chamados para ensinar a verdade. Não fomos. Como? Não fomos. Nós fomos chamados para ensinar a verdade presente. Há uma diferença enorme entre ensinar a verdade e ensinar a verdade presente, que é o que vamos ver aqui. Olha a pergunta que ele faz: quem de vocês é o meu servo ou serva, fiel e prudente, a quem eu, o Senhor, constituí sobre a sua casa para dar o quê? Sustento? O que diz ali? Diz que é para dar um sustento? Sustento ao seu tempo. Sustento ao seu tempo. Olha a diferença. Se tivesse para de sustento, era dar o sustento, era o pão. Mas é sustento ao seu tempo. O que é sustento ao seu tempo? Você está com o intestino solto, certo? Está com problema de disenteria. Você não pode comer mamão. Por quê? Porque o mamão é diurético. Então não é o alimento para aquele momento. É bom o mamão ou não é? É bom, mas dá para comer naquela hora? Não dá. Por quê? Porque ele é diurético. Deus nos deu hoje uma verdade presente, um sustento ao seu tempo. Noé, o que Noé pregava?
O que não é pregar? Dilúvio. Por quê? Porque era o que precisava naquela época. Nós temos uma mensagem muito mais importante. Nós não podemos querer curar a lepra do pecado com aspirina, gente. Não é mais tempo de dar aspirina. É tal que Deus mandou. É o que Ele está mandando dar agora. Irmãos, tem muita mensagem na Bíblia. Muita. Mas tem mensagens que o Senhor quer que dê agora. Por isso Ele pergunta. Vejam a pergunta de novo. Quem é meu filho? É isso que está dizendo? Não. Quem é meu? Servo. Servo só é servo quando obedece. O filho não obedece sempre. Um filho deixa de ser filho por desobedecer? Não. Mas você deixa de ser servo quando desobedece. Então a mensagem da verdade presente, a mensagem da escatologia, a mensagem do Apocalipse é a mensagem para quem? Para os filhos de Deus? Não. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Filhos não vão entender o Apocalipse. Espera aí. Deus não erra. Deus não errou quando inspirou para escrever. Vejam. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo. Quem é o anjo de Deus? O anjo principal, Gabriel, amém? Pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João seu filho. A João seu filho? Servo. João seu servo, de novo. Quando Deus fala uma coisa, uma vez é importante. Quando fala duas, abra bem as duas orelhas e preste atenção no que Ele está dizendo. Não confunda o que Ele diz. Ele não erra. E eu, quem sabe, né, como o apóstolo Paulo que diz, suportai minha loucura. O apóstolo Paulo foi o grande professor das igrejas. E aí você entende porque é que Pedro diz as coisas, né, nas epístolas de Paulo, que é difícil entender. Claro que é. Porque é com servos de Deus. E então, em algum momento você abre o coração a Deus e entende que Ele está te dizendo, por favor, o que eu estou te dando é uma mensagem pesada, é uma mensagem dura, mas é o que vai curar. O Senhor não fere se não for para curar. Mas para curar, você está com um problema sério, você vai lá e diz, eu quero uma aspirina, o médico diz, não, tem que tomar uma injeção, aí você diz, injeção não quero que dói. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Sabe, pastor, me entristece, pessoas dizem para mim, mas pastor Rogério, eu vou naquela igreja que eu me sinto bem. Quão bem você acha que Jesus se sentiu na cruz, meu irmão e minha irmã? Você acha que Ele se sentiu bem lá, morrendo por você? Dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. No Getsemane, suando gotas de sangue, meus irmãos. Sabe o que é isso? Se chama hemaxidrose. É quando a dor do coração é tão grande, mas tão grande, que você sua gotas de sangue. E sabe por que ele sofreu tanto? Porque o Pai estava se afastando dele naquele momento. Os pecados todos sobre ele. E o nosso Deus é fogo consumidor de pecado. Os pecados todos sobre ele, o Pai se afasta agora. E ele diz, Pai, eu não suporto. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai, eu não suporto. Aquele momento é que a nossa salvação esteve em jogo. Naquele momento. Quando o cálice treme nas mãos dele, ele diz, Pai, por favor, eu não suporto. Não é, a gente não consegue imaginar o que aconteceu no Getsemane. Nós não temos a menor ideia. Quando ele vai para a cruz, a dor que ele sente é física. Mas no Getsemane foi a dor emocional, a dor do coração, a dor da separação. Imagine você amar profundamente uma pessoa com um amor perfeito, essa pessoa agora se afasta de você. Terrível, não? Então, nós somos convidados a ensinar o sustento ao seu tempo. E é triste que nós ouvimos muitas pessoas dizer, o Apocalipse é um mistério. Da onde isso? O nosso Deus deixa claro, revelação. Se Ele está revelando, como é que eu posso dizer que é um mistério? O problema não está nele.
O problema está em mim, não é? E então, eu gostaria de convidá-los para que a gente agora, tendo em mente, né, o nosso foco, verdade presente, sustento ao seu tempo, né, mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Eu fui convidado para apresentar um tema uma vez numa favela, e ao chegar nessa favela, eu indagava de Deus, eu dizia: Senhor, o Senhor tem dado uma mesa farta para nós, pela graça de Deus, e eu não digo isso por mérito, eu não digo por presunção, por favor, mas pela graça de Deus, como Deus sempre me levou para o Apocalipse. Eu tento sair às vezes, o Senhor me traz de volta para Ele, eu não consigo sair. Então a gente sempre tem algo para falar. Se vocês disserem, vamos estudar Apocalipse 1, pela graça de Deus a gente tem algo a falar. 2, 3, 4, 5, 6, até o 22 a gente tem algo a falar. Mas é Deus quem deve decidir, as almas são dele. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer falar ao seu povo? Eu tenho que ser tão somente a sua boca, Senhor. Eu não posso falar por mim. São teus filhos, são tuas almas, são teus servos. O Senhor precisa me usar, o Senhor precisa falar, Pai. Eles não querem ouvir homens. Alguém aqui saiu de casa para ouvir homens? Não, nós queremos ouvir Jesus. Nós queremos nos sentir aos pés do Monte das Oliveiras, quando ele falava, e ardia o coração dos discípulos, ardia o coração dos caminhantes de Emaús. Acaso não ardia o nosso coração quando ele nos contava, né, sobre o Evangelho? É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos amar a palavra. A palavra de Deus ensina que aqueles que não amaram a verdade, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Imagine você estar com a operação do erro e crer na mentira. O diabo vem e te engana e você acredita na mentira. Você diz amém, aleluia, glória, para a mentira. Então nós precisamos aprender a amar a verdade. Precisamos pedir: Senhor, eu quero amar a tua palavra. Eu quero amar assim como o Senhor pedia: quando amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Amar realmente a palavra. Não ver a hora de chegar em casa para poder, né, depois de um dia de trabalho, ler um pouco a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Então, vamos para o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Tendo, por favor, em mente, sustento ao seu tempo, verdade presente, que é o que nós precisamos, né? Daniel 7. Vou ler só alguns aspectos, né, que são os pontos principais, senão demora muito para a gente apresentar todo o tema. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho, visão da sua cabeça, quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Deus te deu um sonho, escreva logo, tem detalhes que você não pode perder. As pessoas às vezes me ligam: Pastor, eu tive um sonho, eu não consigo interpretar, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Escreva, escreva. Que cor era? Eu vi o manto, que cor era? Azul. Tem importância. Azul, Números 15, 39. O que significa a cor azul, biblicamente falando? E faça uma borda de cor azul, para que vendo, lembrem-se dos mandamentos do Senhor. O azul te lembra os mandamentos do Senhor. Vermelho, o que lembra? O que é vermelho na Bíblia? Pecado. Isaías 1:8. Ainda que os vossos pecados, né, sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a pura lã. Roxo, cada cor tem seu lugar. Por isso que Deus escolheu, e um dia, se vocês quiserem, a gente estuda as cores do santuário, para vocês entenderem por que Deus escolheu aquelas 4 cores no santuário, e por que os móveis deveriam ser feitos daquela maneira. Tudo aquilo tem um simbolismo para nós impressionante, tá? Eu não vou ir longe aqui, mas só para que vocês tenham uma pincelada do santuário, da importância disso, que às vezes a gente pensa que não tem importância. Para vocês terem ideia, quando Deus manda fazer o santuário, Ele mandou colocar sem erro. É só ler depois vocês podem ler em Êxodo 25, 26, tá? Só para vocês terem uma ideia. Deus manda colocar 20 tábuas, certo? Numa lateral, 20 tábuas na outra, 6 no fundo e 2 nos cantos, que vai dar, me ajudem a somar, vamos lá, 48. Ele manda fazer isso. E aí ele diz que cada tábua tinha que ter 2 bases de prata. É só uma pincelada para vocês, quem sabe, despertar vocês para estudar o santuário. Se tinha 48 tábuas, quantas bases tinha?
Se eram 2 para cada tábua. Quando? 96. Quanto? 96. 96. Vocês acham que tem coincidência nas coisas de Deus ou é a sabedoria de Deus em tudo? O que vocês acham? Tudo. Amém. Quem tem calculador e quiser somar, me ajude. 8 com 6 dá quanto? Amém. 1. 9 e 1? 4. Vocês conhecem esse número? Já ouviram falar desse número? Vocês acham que está por acaso aquele número ali? Não. Há uma lição impressionante no santuário sobre os 144 mil que ninguém está vendo. A pregação da justificação pela fé, pelas cores, é algo fantástico. Tem muita lição. Então a gente às vezes, não, eu conheço a Bíblia, nós não conhecemos nada. Tem tanta coisa, mas tanta coisa. Querem ver outra coisa impressionante? Quando Pedro disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? O que foi que Jesus respondeu? 70 vezes Não 7. digo que 7, mas 70 vezes 7. Quanto que ele falou? 70 vezes 7. Eu já ouvi muita gente dizer, não é para você fazer a conta. É que ele quer dizer que perdoa muitas vezes. Não é para fazer a conta assim. Jesus não erra, meus irmãos. Você perguntou para Jesus, ele é perfeito, ele diz 70 vezes 7. Faz a conta, meu irmão. 70 vezes 7, 490. Certo? E aí eu vou para o livro de Daniel, 70 semanas. Quando tem uma semana? Quantos dias tem uma semana? 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Quando desce os 490 anos proféticos do período de perdão para a nação judaica, a nação seria destruída. E exatamente cumpriu-se isso quando? No cerco de Tito. Fechou os 490 exatos. Exatamente, quando eles apedrejam Estevão, Jerusalém está condenada. E exatamente na data, 70 vezes 7, Jerusalém é destruída completamente. O tempo de perdão do povo judeu terminou. E tem muita gente que me diz, não, mas o povo judeu é o povo escolhido. O povo judeu foi um povo escolhido para pregar o evangelho na época. Quando rejeitou Jesus, acabou a herança, meus irmãos. A herança celestial é em Jesus. Quem não tem Jesus não tem a vida. Quando eles rejeitaram Jesus, eles deixaram de ser o povo escolhido. O povo escolhido hoje é o povo que aceita Jesus como seu Salvador. Assim como eles deveriam entender que não era o Cordeiro que perdoava pecados, era Cristo. Aquele Cordeirinho era exemplo de Cristo. E quando o verdadeiro Cordeiro veio, João Batista disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles não entenderam. Nós corremos o mesmíssimo erro. Corremos o mesmíssimo erro. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Então, perdão, tá? Desviei um pouquinho, só para, quem sabe, né? Abrir o coração de vocês para estudar. Estudem, escolham um, ó, eu vou estudar o santuário, outro vai estudar as cores, outro vai estudar. Estudem, irmãos. A sabedoria de Deus é impressionante em todas as coisas. Nada se perde, nada, né? Então, Daniel tem um sonho, e aí, nesse sonho, versículo 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, só estou recapitulando rápido para que a gente não se perca, tá bom? Quem era o leão na profecia, irmãos? Lembre-se da estátua. Assim como a estátua apresentava as nações como minérios, certo? Minérios, o primeiro era o ouro. Agora nós vamos encontrar o leão, que é o primeiro animal da fauna. É o animal mais corajoso. Representa Babilônia e Nabucodonosor. Tá bom? Me ajudem aí. Qual era o segundo animal? Leiam, a partir do versículo 4. O que diz? Qual era o segundo animal? Qual? Segundo animal. Urso. Vamos ler para a gente não errar, tá bom? Ó, primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Quando foi dado o sonho para ele, ele não aceitou, mandou fazer uma estátua toda de ouro, né, mostrando que o reino dele ia ser eterno. E aí o que aconteceu? Ele virou como um animal, começou a comer, né, como um animal, as ervas do campo, mas depois foi dado de novo o coração de homem a ele, né? Então, o segundo animal é o urso. Ele tem uma característica interessante aí. Leiam aí. Uma característica interessante. O que diz ali do urso? 3 costelas. Como? 3
3 costelas. E o que mais? Levantou de um lado. Por que diz que o urso levantou de um lado? Porque representa a Medo-Pérsia. E o primeiro que levantou-se foi a Pérsia. E depois, primeiro a Pérsia, 2 braços, Medo, Pérsia, 2 nações que se uniram, e depois Medo. Tanto é verdade que a batalha de Arbela foi a batalha onde Dario o Medo perdeu para quem? Qual é o próximo animal? Leopardo. Qual é a grande característica do leopardo? Ali vai dizer domínio e velocidade, certo? Quem é esse? Grécia, muito bem. Então, próxima Grécia, certo? E aí, as 3 costelas já falamos, né? Assíria, Egito e Babilônia, que foi as nações, né, que foram derrubadas pelo poder deles, né? E aí, depois disso, eu continuo olhando, eis aqui outro, semelhante ao leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas e tinha 4 cabeças. Que são essas 4 cabeças? Quem lembra? Os 4 generais, qual eram eles? Quem eram os generais? Quem lembra? Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, né? Que eram os 4 generais que finalmente foram os que herdaram, por assim dizer, a Grécia, né? A Grécia foi dividida daí quando Alexandre o Grande morreu, né? Então, a gente já tem, pelo menos aqui, né, 3 nações, mas vamos encontrar uma outra, versículo 7, né? Quem quer anotar isso, né, que gosta de anotar as 4 cabeças, anotem aí, para quando vocês quiserem compartilhar. Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Essas são as 4 cabeças. O que é cabeça em profecia? Quem lembra? Quem lembra? O que é cabeça em profecia? Cristo é o cabeça da igreja. Por que ele é o cabeça da igreja? Porque ele é o líder. Muito bem. Por isso, quando apresenta a estátua de Nabucodonosor, né, diz: tu és a cabeça de ouro, líder. Tá? Então, na Bíblia, profeticamente, tá, os minérios da estátua, assim como os animais, representam, me ajudem? Representa o quê? Nações. A cabeça é liderança, tá bom? Uma nação tem um líder. Então, por exemplo, Brasil. Hoje, quem é o líder do Brasil? Hoje é o Lula, presidente, né? Muitos não querem, outros querem, mas infelizmente ou felizmente é. Tá? E aí, nós vamos entrar aqui nas técnicas políticas, né? Então vamos deixar bem coluna do meio para todos, né? Então, leão, urso, leopardo, qual era o outro? Quem quer me ajudar aí para ver o animal? Lembre-se aqui um detalhe, tá? Todos esses animais são animais da fauna, animais conhecidos, né? Leão, urso, leopardo. E agora, qual era o próximo? Versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, o qual era muito forte, tinha dentes grandes de quê? Qual era o material? Ferro. O que é o ferro na profecia? Isso nós já vimos. Quem era? Roma. Certo? Então, a nação agora simbolizada pelo dragão, Roma. Já vimos, né, o dragão aonde? Onde é que nós detectamos que esse animal é o dragão? Veja que ele diz um animal forte e diz diferente de todos os outros. Por quê? Porque o dragão, que é Roma, veja, você não vai encontrar isso nem em Babilônia, nem na Medo-Pérsia, nem na Grécia. Na Roma, sim. Todos os reis eram ao mesmo tempo, ou imperadores, eram ao mesmo tempo considerados deuses. Por isso, era um animal diferente, uma nação diferente, que tem tanto um poder eclesiástico como um poder secular. Essa é a grande diferença. E é só olhar o que Roma fez, né? E aí a gente avança. Bom, versículo 8. Perdão. Versículo 7 tem mais um detalhe, me ajudem aí. A última frasezinha, o que diz aí sobre Roma? O que ela tinha? 10 chifres. Amém. 10 chifres. O que nós vamos encontrar que também tinha 10 na estátua? Dedos. O quê? Dedos. Dedos, muito bem. Então, tanto na profecia de Daniel 2, quando aparecem os 10 chifres, e na época desses reis, Deus levantará um reino que jamais será derribado. Então, nós encontramos também aqui, né, 10 chifres. Roma com 10 chifres. Tá? Então, o versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, então veja bem, Daniel está olhando para os chifres da visão. O que é chifre em profecia? Poder.
Oi? Poder. Então ele está olhando, lembre-se, a nação é Roma, certo? Mas essa nação ele mostra que ele está vendo e aparecem 10 chifres. Por quê? Porque Roma foi dividida com aquelas tribos bárbaras, finalmente invadem Roma e dividiram Roma. Alamanos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, évolos, né? Toda aquilo que hoje nós conhecemos como a Europa, tá bem? Alamanos, alemães, francos, franceses e assim vai, né? E então diz, veja o versículo 8: estando eu a considerar os chifres, os poderes, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então, vejam bem, haviam 10 chifres, entre eles subiu um chifre. Nós estamos na época já que Roma imperial não existe mais. Existem já as 10 tribos bárbaras que dividiram naquilo que hoje é conhecido como Europa. Quando divide Roma imperial, começa a surgir um chifre, e esse chifre, o que ele fez? Pequeno no começo, mas o que aconteceu? 3 dos primeiros chifres foram arrancados. 3 dos primeiros poderes foram arrancados. Quem são? A história mostra, gente, que a profecia era para Daniel. Para nós já vivemos a história. Para nós já é história. Então, o que aconteceu? Um poder só fez isso. Quando a Roma é esfacelada, começa a surgir o papado. O papado surge no ano 508 e inicia sua guerra contra quem não aceita. O que o papado fez do ano, vocês sabem, do ano 538 até o ano 1798, o que o papado fez? Perseguiu e matou cristãos, torturou, queimou. O papado, através da chamada Santa Inquisição, para eles, que para o céu é diabólica a Inquisição, porque mataram nossos irmãos no passado, todos que não aceitavam as doutrinas dele, eles começaram cedo, e desses 10 chifres eles eliminaram 3. Veja que diz aqui, 3 foram arrancados. Quem eram? Os ostrogodos, os visigodos e os évolos. Só que no ano 508 que ele se estabelece, é no ano 538 que ele derruba a última tribo, que é dos ostrogodos, que faziam frente a ele. Era, por exemplo, me permitam dizer, quem sabe uma igrejinha daqui, né, que dizia, não vamos aceitar o papado. Ah, não? Então vamos ver. E aí era uma tribo que não aceitava, e eles mataram todos, acabaram com a própria nação. Que é o que o papado sempre fez e vai fazer de novo, certo? Todos que se levantarem contra ele, né, ele vai procurar matar, né? Nós já vamos ver isso com um pouco mais de detalhes, tá? Então diz o texto, versículo 8 ainda: eis que neste chifre havia olhos, tá? Profeticamente, então olho, ou seja, ele conseguia ver coisas que outros não viam. Ele conseguiu ver que ele poderia sim, né, ser um grande poder e ser absoluto. Vejam que a Bíblia tem um recado muito claro em relação ao papado. E algumas pessoas me dizem, Rogério, você tem raiva do papado? Não, eu não tenho raiva nenhuma. Por que eu teria raiva do papado? Eu nem conheço. Eu simplesmente ensino o que a Bíblia ensina, ponto final. Deus dedicou o capítulo 13 inteiro para falar desse poder, inteiro. Será que é importante? Claro que é. Se não fosse, Deus não teria dado para nós, né? E Ele vai fazer de novo. Está lançando almas no inferno todo dia, com os seus enganos, com as suas mentiras. E nós vamos nos ficar calados? Protesto, não é? Então, nesse chifre havia olhos como os de homem. E aqui eu vou pedir ajuda de vocês. E uma boca que falava grandes coisas. Então, este poder tinha uma boca que falava grandes coisas. Alguém abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 13, 5 e 6 e leia para nós, bem alto, por favor. Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Só vamos esperar que todos achem, porque
ok? Todos podem acompanhar, tá? Apocalipse 13, 5 e 6. Tenham em mente que Daniel está falando de um chifre, de um poder que fala grandes coisas. Algumas versões dizem que falava com arrogância. Pode ler, por favor? Obrigado. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu a autoridade para agir durante 42 meses. E ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Amém. Há alguma dúvida aqui? Veja que lá ele está dizendo que viria um chifre que falaria grandes coisas. Um chifre que teria boca, certo? É só ler. Veja, foi-lhe dada uma boca, mesma coisa que diz em Daniel, certo? Para proferir grandes coisas, mesma coisa que diz em Daniel, para falar grandes coisas, e blasfêmia. O que é o pecado da blasfêmia, irmão? Qual é? O homem se colocar como se fosse Deus. Qual é o único ser na terra que faz isso? Só tem um, é o Papa. Inclusive, dolorido como possa ser, a Bíblia é taxativa: a ninguém chameis de vosso Pai na terra, e um só vosso Pai que está no céu. Será que está dizendo que não pode chamar o meu Pai de Pai? Não, o que está dizendo ali? Não chame ninguém de vosso Pai espiritual, porque o Papa se arroga o Pai espiritual de todo o cristianismo. Não chame. Deus é taxativo. Qual é o nosso Pai? Qual é o nosso Pai? Deus. E o que quer dizer Papa? Papa quer dizer o quê? Pai. Então ele se arroga Pai de todo o cristianismo, né? E nós temos que ter a coragem de dizer: não, meu Pai não é. Ele é pai, meu Pai não é. Meu Pai é o nosso Deus que está no céu. Ele deixa claro, isso é uma escolha, é só uma escolha, e a gente tem que estar preparado, né, para fazer essa escolha. Olha só o que mais diz aqui sobre ele, né? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Quanto? 42 meses. Vamos ver? O papado agiu do ano 538 ao ano 1798. Calculadora, por favor. Alguém aí? Com a calculadora aí. Vamos lá. Quem consegue rapidinho? 1798 menos 538. Diz ali que ele ia agir por 42 meses, certo? O mês bíblico tem quantos dias? 30. 2 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12. 1260, certo? Certo. Perdão, desculpa. 1260. Fez o cálculo lá, 538 menos 1798, quanto? 1260. 1260. É o mesmo período, tá vendo? O papado encontra seu apogeu no ano 538 até o ano 1798, quando Berthier leva preso o Papa e confiscam as terras, né? Mas por 1260 dias proféticos ou anos, o papado perseguiu, matou, torturou e vendeu indulgências, certo? É exatamente o período que é apresentado em Daniel e o período que é apresentado em Apocalipse, né? A Bíblia, repito, não erra, né? Então, diz, agora, irmãos, vejam só, a partir do versículo 9 de Daniel, voltem para Daniel, nós já identificamos ali, não há como errar. Vejam bem, então, nós estamos no período agora em que o papado surgiu, certo? E ele está fazendo isso. Então, nós estamos nesse período aqui, ó, entre 538 e 1798. Por quê? Porque ele diz, ele diz o seguinte, recebeu, né? Nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Foi neste período, entre 538 e 1798, que o papado inventou a confissão auricular, a adoração a Maria, a adoração a anjos. São mais de 1000, irmãos, mais de 1000 doutrinas heréticas contra Deus. Não pensem, por favor, em nenhum momento, ainda que isso pareça ofensivo, é perigoso, o pastor pode morrer ali na esquina, alguém pode te matar. Pode, claro que pode, eles matam mesmo, não tenho dúvida que eles matam. Mataram, não vão matar de novo? Vão. Mas irmãos, nós não podemos nos calar, não podemos.
É um fato, nós somos chamados para ensinar verdades que vão despertar o povo, porque o povo não vai despertar enquanto, não entender determinadas coisas. Esse período aqui, foi o período do Concílio de Constantinopla, Concílio de Niceia, Trento I, Trento II. Então, tudo, essa boca que falava arrogantemente, agiu fortemente nisso aqui. E até hoje, existem muitas doutrinas, e por favor, meus irmãos, eu espero que vocês sejam bons bereanos. Sejam bons bereanos, não acreditem em mim, não acreditem. Vão ver, o que a palavra de Deus diz? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque iam ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, o inferno que as igrejas estão pregando não existe, não é bíblico. O inferno é bíblico, mas não o inferno que o catolicismo inventou. Não acreditem em mim, estudem. Irmãos, o pastor tem filho? Filho ou filha? Que pecado um pai ou uma mãe teria que ver seu filho ou filha cometer. Vamos pegar o exemplo daquela baixinha do pastor, não sei o nome dela, aquela figurinha lá, Heloísa. Que pecado, Heloísa precisa cometer, pastor, precisa jogar ela numa fogueira e deixar ela queimando por toda a eternidade. Pensem um pouco, por favor, pensem. Que pecado? Nenhum, gente. Não minta. Não tem pecado que um filho nosso possa cometer que você vai jogar numa fogueira para ele queimar por toda a eternidade. Não tem. Isso foi criado num concílio do papado, gente. O inferno é bíblico? É. Mas o que é o inferno? Deus é fogo consumidor de gente? É isso que diz a Bíblia? Não, consumidor de pecado. Pecado é combustível. Você tem gasolina. Você vai se aproximar do fogo, vai pegar fogo. Certo? Por quê? Porque o pecado é combustível. A glória de Deus é fogo consumidor. Quando Cristo vier na glória do Pai, quem tiver combustível vai queimar, porque está agarrado ao combustível. Mas aí vem o convite: eis o Cordeiro de Deus que tira o combustível do mundo. Então, quando você aceita Cristo, por que é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Porque os pecados, o combustível foi entregue para Cristo. Então ele agora tem, ele diz: dá para mim, eu não quero que você queime, dá para mim esse combustível. E aí, quando o Filho do Homem, Cristo, vier na glória do Pai, você não queima. É simples assim. Me entendem, irmãos? A gente pode um dia estudar isso com mais cuidado para vocês verem todos os detalhes do que será. A justiça de Deus você levou 70 anos e fez tudo errado. Vai queimar o pecado que você acumulou, é só isso. É só isso que tem que queimar. Deus vai purificar a terra, ele precisa limpar a terra. A terra não pode ser assim. Por que ele mandou dilúvio? Porque ele odiava as pessoas? Não. O dilúvio veio para limpar a terra. Mas aí todos foram convidados a entrar na arca. Quem não entrou? Simples assim. A história vai se repetir agora com fogo, porque a terra tem que ser purificada com fogo. Agora, aí nós vamos ver milhões de igrejas ensinando e acreditem. Sabem por que o papado criou esse inferno? Para fazer de Deus um tirano. Deus é mau. Você não viveu 70 anos lá, ele vai fazer você queimar por toda a eternidade. Isso não é justiça. Eu não tenho medo de dizer, estou dizendo diante de Deus e dos anjos que estão me ouvindo, e ele vai me cobrar se o que eu estou dizendo não é verdade. Deus vai me cobrar, vai dizer: por que você ensinou isso? Mas eu não tenho medo, porque eu conheço meu Deus, eu sei que ele não é assim, irmãos. Não é. Agora, nós vamos ensinar o que Deus mandou ou vamos ensinar o que o papado inventou? Jesus foi claro: ide fazer discípulos, ensinando que eu vos tenho ensinado. Vamos aprender com Jesus, gente. Vamos desafiar. Não tenho medo. Vamos desafiar o que nos empurraram goela abaixo. Todos nós, sem exceção, ninguém aqui é melhor que ninguém. Vamos aprender e vamos ser, lembrem-se, os 144 mil. Por que eles são um grupo especial nas mãos de Deus? Porque não tem engano na sua boca. São irrepreensíveis. Eles não têm nada do papado, gente. Nada. Enfim, 9. Agora vejam, nós estamos então nesse período aqui, período de 1798, tá? É esse período que estamos profeticamente agora. Olha só, 9.
Eu continuei olhando, Daniel então, continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Veja, a partir desse período, em qualquer momento, iria acontecer isso. Foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? Deus. Deus é o ancião de dias, está bem? Ele se assentou, sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça branca como a pura lã. Seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, em algum momento, a partir deste período, irmãos, Deus se assenta no seu trono, e vai acontecer algo que as igrejas também ainda não despertaram para ver. Vamos ver. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Quem são esses? Os anjos. Que anjos? Serafins. E milhões de milhões assistem diante dele. Querubins e serafins. São esses os anjos. Duas classes. E uma nova pergunta você tem que fazer, que sempre ajuda você a entender melhor as coisas de Deus também. Que parte de anjos caíram do céu? Terça. Quantas classes de anjos caíram? Anjos comuns, serafins e querubins. Certo? Tá bem? Querubins. Serafins, anjos de luz. Querubins, anjos de poder. Faça uma pergunta simples. Apocalipse 11:18 apresenta. Por favor, você quer se sentar? Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Obrigado pela tua presença. Quando você estuda a queda, você vai ver, por exemplo, em Apocalipse 11:18, chegou o tempo da tua ira e o tempo de dares o galardão. Veja que ele vai falar de galardão, não é salvação. A salvação é de graça, certo? Mas a recompensa ou o galardão é pelas obras. Deus é justo. Deus é justo. Alguém, não sei quem, alguém dos que estão aqui vai ter uma coroa com muitas estrelas na sua coroa. Outros terão poucas. Deus não é injusto. As estrelas representam pessoas salvas, que foram salvas pelo teu trabalho. Por isso o apóstolo Paulo diz maravilhosamente: já sei que a minha coroa está reservada. Todos terão uma coroa, mas nem todos terão o mesmo número de estrelas nas coroas. O pastor está inventando coisa. Um dia a gente estuda o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Tá? Agora, anjos caíram, serafins caíram, querubins caíram. Os anjos mais poderosos são os querubins. Faça uma pergunta. Os anjos caem, a terça parte. Que parte se salva? Deus tem um número. Ou é de qualquer jeito? A terça parte cai, a terça parte vai sair. E vão substituir o quê? Jesus disse o quê? Eu vou preparar lugar para vocês. Ele vai preparar, ele não foi fazer lugar. Ele não disse eu vou fazer, eu vou preparar. Que moradas são essas? Que moradas são essas? Da terça parte. Amém. As moradas que ficaram vazias. Por isso que Deus, quando leva o povo para Canaã, o que ele fez? Lembram? Os vespões expulsaram quando eles chegaram nas casas. As casas estavam tudo o quê? Tudo pronta. Estava tudo pronta para eles. Aquilo era um exemplo. Toda a caminhada daquele povo para Canaã terrestre era um exemplo da nossa caminhada para Canaã celestial. É novo o que estamos ouvindo? Que seja, mas por favor vejam como Deus é maravilhoso. Coríntios 10:11. Todas as coisas foram escritas a vós, aqui nos fins dos tempos tem chegado. Tudo aquilo foi escrito para nós, meus irmãos, para nós. Olha o privilégio que nós temos de viver nessa geração. Está uma bagunça? Tá. Está sofrido? Tá. Está difícil? Tá. Mas a recompensa vai ser muito maior. Muito maior. Deus é justo, gente. Qualquer profeta daquela época, gostaria de ter vivido na nossa época, gente. Veja que Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos quiseram e não puderam. Eles quiseram, gente. Não era gente má.
Se eles quiseram e não puderam, por que não puderam? Porque a porta não estava aberta ainda. Havia uma porta específica que foi aberta na igreja de Filadélfia. Uma porta específica, gente, foi aberta. Não é a porta da prosperidade, não, como estão pregando por aí. Ah, Deus abriu a porta, agora acabou os teus problemas. Acabou nada. Quando você virar cristão é que você vai ter problema. E agradeça a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem dera nós possamos um dia chegar no culto e dizer: olha, eu quero mostrar as marcas do Senhor Jesus aqui para vocês. A teologia da prosperidade tem feito um monte de gente se perder. Pessoas estão indo nas igrejas porque pensam que igreja é banco. Verdade. Quando as janelas do céu se abrem, os tesouros que caem de lá são letras, são palavras, é o entendimento bíblico. Se você ainda não entendeu que o grande tesouro é a Bíblia, você ainda não entendeu nada sobre o cristianismo, meu irmão, minha irmã. Esse é o tesouro. Esse. Nós ganhamos na loteria e só não sabemos disso. Verdade. Nós temos um bilhete premiado dentro de casa e não vamos lá buscar. Falta estudar, falta buscar. Gente, olha o prêmio que nós temos. Enfim. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu. Prestem atenção, irmãos, por favor. É Bíblia. Ó, a partir desta data, em algum momento, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quem é que está sabendo que o juízo já iniciou? Começou aqui, meus irmãos. E nós vamos ver isso com cuidado. Está dizendo aqui ou não está? Isso aqui é passado, irmão? Isso aqui está no futuro? Nós sabemos que haverá um juízo. Sabemos. O que nós não sabíamos é que o juízo já iniciou. Absurdo, dolorido, verdadeiro. Vamos ver. Olha só. Veja, então estive olhando, veja, assenta-se o juízo. Vamos deixar isso um pouco mais claro então, porque para não haver interrogação na cabeça minha. Alguém abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e leia, por favor, versículos 1 a 3. Lembre-se que o Apocalipse revela o livro de Daniel. Bem? Amém. Então, vamos deixar que a revelação nos ensine sobre isso. Veja, o texto diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, tronos, o ancião de dia se assentou, sua veste era branca, um rio de fogo manava, saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões assistiam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros, certo? Se abriram-se os livros é porque antes estavam fechados, amém? Simples assim. Pode ler, por favor, em voz bem alta. 5, 1 a 3, leiam, preste atenção. Vi na mão direita do que estava assentado. Peraí. Está sentado. Se está sentado aonde? No trono que foi dado de Daniel. Ok? O que ele tem na mão? Sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Ponto. Desculpe, eu vou interrompendo só para ficar bem claro. Ele tem um livro, tá? A pontuação bíblica aqui está errada, tá? Porque não é um livro escrito por dentro e por fora. Se eu tenho um livro escrito por dentro e por fora, lembre-se que eram rolos na época, eu leio, né? É um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, ok? Tá bem? Então, por favor. Por fora, selado com 7 selos. Livro selado. Qual o único lugar da Bíblia que eu encontro um livro selado? Único. Daniel 12. Vou só ler, segure aí, por favor, para que os irmãos possam ter certeza do que estamos falando, tá? É... 12:1. Tá? 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, Daniel 12:1. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá futuro, um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É futuro ou não é? Certo. Agora olha o que ele vai dizer. 9. Por isso, claro, foi aberto. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão o quê? Daniel 12:9. Então o quê? Daniel 12:9. Quem tem? Fechadas e seladas. Amém? Fechadas e seladas.
Até o tempo do fim. Então ia estar fechado e selado até quando? Até o tempo do fim. Chegamos ao tempo do fim, o que vai fazer? Daniel falou e o irmão vai ler. Veja só. Então ele tem um livro selado, é o livro de Daniel. O que mais? Vi também um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é esse anjo? Gabriel. Amém. Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Veja que está falando do mesmo livro ou não está? Está falando do livro selado ou não está? Tem que abrir e romper os selos, certo? Estava o livro selado, Daniel, ok? Quem é digno? Quem é o único que pode abrir esse livro? Está na mão do Pai. E em que mão que está? Direita. Por quê? Por quê? Porque na mão direita? Mão do favor. Se estivesse na mão esquerda, não estava para ninguém. Está na mão direita de Deus, é porque está no favor. É que alguém pode perceber. Sempre a mão direita. Lembre-se do Urim e Tumim. Quando brilhava no Urim, lado direito, vão para a guerra. Estão sob o favor. Brilhava no esquerdo, não vão, vocês vão perder a guerra. Tá bem? Não confundir favor com misericórdia, tá? Esquerda, misericórdia. Direita, favor. Tá bem? Muita coisa, né, gente? 3, né? Pois não. E ninguém nos Perdão, só um minuto, meu amado. Pois Entre aquela soma ali, isso quer dizer que naquele tempo de 1798 perdurou um tempo de paz de 3 anos e meio entre as guerras que fecham dos 1260 dias. Os 3 anos e meio nós vamos estudar mais à frente, irmão. É só uma pincelada. Quanto dá 3 anos e meio? 1260 dias. 1260 dias. Aí sim literais. Quanto tempo pregou Jesus? 3 anos e meio. Quanto? 3 anos e meio. Quanto tempo pregou João Batista? 3 anos e meio. Quanto? 3 anos e meio. Quanto tempo pregou Elias? 3 anos e meio. Quanto tempo nós vamos pregar? 3 sobre anos e sacerdote? meio. 3 anos e meio. Pois não. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então ninguém podia abrir. Só tem um que pode abrir. Por que ele não está ali? Por quê? Segure um pouquinho ali. Veja que ele está, o Pai está com o livro na mão direita. Isso quer dizer que ele está oferecendo, certo? O anjo poderia pegar? Não, porque ele pode abrir. Veja que o anjo Gabriel está ali. Se o anjo está ali, mas não pode. E João chora porque ele vê o anjo, ele vê todos os anjos puros ali, mas nenhum deles pode abrir. Por quê? Revelação de Jesus Cristo. É Jesus que tem que revelar. Entende? O anjo só vai notificar, o anjo só vai trazer, mas quem tem que revelar é Jesus. Então ele chora. Olha só, agora, se você parar para pensar um pouco, né? Vou ler, fique ali. Vejam que ele está vendo. Ninguém consegue abrir o livro, não pode. Mas notem o livro de Daniel no capítulo. Eu vou ler, não precisa ir lá, fiquem, por favor, fiquem onde está. Só vou ler para vocês o 13 para vocês verem a conexão com o Apocalipse. Ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, trevas, período de trevas papais, visões da noite, certo? E eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Então, ele estava lá? Não. Mas agora ele está o quê? Está vindo, amém? Essa época ele está vindo até o Pai. E o que vai acontecer? Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até. Vem a conexão de Daniel com o Apocalipse? Deu para entender? Não. Então veja, continue lendo agora. Veja, ele está, o Pai está com o quê? O livro na mão. Agora vocês vão entender o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem que deu para Jesus? Deus. Não é exatamente o que está acontecendo, ele está com o livro. Olha o que vai acontecer agora. 4, por favor. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Ponto. Qual era o problema? O problema estava no livro? Não. O problema estava onde? Ninguém era digno. Nem o anjo Gabriel era digno de abrir o livro. Qual é o único digno? Jesus. Nós vamos ver por quê. Pois não. Nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 Por que ele pode abrir o livro? Venceu. Amém. Venceu quem? Quem venceu? O diabo. Certo? Então vejam,
agora Jesus está vindo. Não chora, olha, ele está vindo. Se vocês estudarem o 4, vocês vão ver que é exatamente isso, ele não estava. No capítulo 5 é quando ele vem e vai abrir o livro. Irmãos, parem para pensar, por favor, parem para pensar nisso. João Batista soube o que estava no livro? Não. E Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve um profeta igual a ele. Vocês já pararam para pensar que esse livro foi aberto para nós, gente? Se a missão de João Batista fez dele o profeta mais importante que o céu já viu na terra, imagine o que não pode ser feito de nós. Isso não é presunção, meus amados. É simples. Sabem como Deus trabalha? Para vocês poderem entender. Nós somos, sem dúvida nenhuma, a geração mais pecadora, mais fraca, mais combalida que já existiu no planeta. Certo? Mais fraca, não se engane. Mas aí esse Deus maravilhoso vem. O inimigo chega e diz assim: eu derrubei Adão com seus 4 metros. Lembre-se que os anjos querubins têm 10 côvados, 4,5 metros de altura. E o homem foi feito pouco menor que os anjos. Adão tinha no mínimo 4 metros. Bem? Foi perdendo estatura e chegamos a nós, os pigmeus espirituais. O diabo então diz assim: eu derrubei Adão com 4 metros, eu não vou derrubar esses pigmeus, eu sopro, eles caem tudo. E Deus diz: eu vou ter 144 mil que você não vai derrubar. Não vai. Por quê? Porque esse Deus maravilhoso diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está esperando a geração mais fraca que vai pisar na terra, que vai dizer: eu vou te vencer através deles. Eu vou ter 144 mil que não vão ser enganados e vão vencer você. Já pararam para pensar nesse Deus maravilhoso? Pode continuar, por favor, meu. 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro. Espera aí, ponto. Viu o quê? Um cordeiro. Por que ele não disse que viu Jesus? Sabe por quê? Sabe por quê? Ele quer que a gente vá. Onde é que o cordeiro era morto? Santuário. Ele quer que você vá para o santuário. Ele está usando a linguagem do santuário. Quer entender o que aconteceu aqui? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês, para vocês verem a importância da verdade presente. Se vocês perguntarem hoje para qualquer cristão, pode escolher a igreja, onde está Jesus? O que ele vai dizer? No céu. No céu. Agora, respondam isso se forem capazes. Olha só, eu não falo por mal, por favor, apenas para que a gente estude, tá? Apocalipse 5 que você está, certo? Prestem atenção nisso. Leia o versículo 3 de novo, para a gente pegar uma pincelada só. Vamos lá. E ninguém no céu. Ponto. Ninguém no céu. Ok, o que mais? Nem na terra. Ponto. Nem na terra. Apocalipse 5. O que mais? Nem debaixo da terra. Ponto. Nem debaixo da terra. Veja só. João teve essa visão no ano 96 sobre o imperador Domiciano. Ele está dizendo, veja, ele está tendo uma visão. Não tem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Pergunta, onde é que está Jesus? Certo. Veja só, você diria, está no céu. Ela está dizendo que ninguém no céu. Não, mas é porque ele está na terra ainda. Não, mas ele já disse que ninguém na terra. Ah, mas é porque é o exato momento em que ele está morto, nem debaixo da terra. Deus não te dá opção. Ele está dizendo: por favor, filho, vai para o santuário para ver o que está acontecendo. Vai lá no santuário que lá está a resposta. A resposta não será dada hoje. Vamos seguir e aí a gente vai avançar num outro momento para entender isso. Vamos lá. Que bom, vai. Como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só, então ele vê um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Jesus. O que mais? Volta e lê de novo para a gente entender. Ele vê como um cordeiro. Por quê? Porque ele está tentando fazer você e a tua mente ir para o santuário, para entender. Só vai entender o que está acontecendo ali se você for entender o que aconteceu no santuário, que é um exemplo. Moisés constrói um santuário, figura do que há no céu.
Então Moisés não construiu um santuário e disse, vou fazer desse jeito, fica bom. Não, Deus está tentando mostrar para nós através do santuário o que está acontecendo no santuário celestial. Tá bem? Tudo aquilo tipificava Cristo que viria. O sacerdote tipificava Cristo, certo? Tudo absolutamente tipificava Cristo ali, o que ele faria um dia. Lê de novo o versículo que você acabou de ler, acho que é o 6, né? 6. Por favor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, como havia sido morto. Um cordeiro, por que ele faz questão de dizer como havendo sido morto? Para que ninguém pense que está falando de Cristo antes da sua morte. Já está falando, Cristo já morreu, ele já está como morto, ele veio como um cordeiro já morto, certo? Senão a gente poderia achar que isso é antes dele ter morrido, tá? Para ficar bem claro o tempo da profecia, tá bom? O que mais? E tinha 7 chifres e O 7... que é chifre? Poder. 7. O que é 7 na Bíblia? O Apocalipse é todo 7. 7 igrejas, 7 caçais, 7 anjos. Perfeição. Plenitude. Tá? Então, 7 poderes. A plenitude do poder agora vai ser dada a ele. Tá? Chifres e o que mais? 7 olhos. Olhos por quê? Agora o que acontece? Jesus, quando estava na terra, disse o quê? Disse, olha, é necessário que eu vá. Por quê? Porque eu não posso, limitado, né, como ele estava, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas agora, pelo seu Espírito, ele se faria presente. Então veja, hoje ele está aqui e ele está em qualquer igreja que se está pregando a verdade. Ele prometeu, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Então agora ele se apresenta como onipresente, tá? Como ser humano, se ele estava no lugar, era naquele. Hoje ele está no céu, em pessoa física, mas está presente entre nós pelo seu Espírito. Amém. Plenitude do Espírito, tá? Ok, o que mais? E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quem são esses 7 Espíritos de Deus? É Deus que dos seus anjos faz ventos, espíritos. Toda a plenitude dos anjos hoje está trabalhando em favor da humanidade. Certo? Pois não? E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. De quem que ele pegou o livro? Deus. Amém. Aí é o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu. Tá vendo? E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, por que as taças de ouro são consideradas aqui cheias como incenso? A fumaça que subia no santuário representava a oração dos santos. Porque de ouro? O ouro é a fé. Lembra quando diz, né, o homem será mais precioso que o ouro fino de um fio? É a fé. Quando você lê Laodiceia, a carta Laodiceia, aconselho-te de mim, compres ouro refinado no fogo, fé. Vestiduras brancas. O que é vestidura branca? Justiça de Cristo, né? E colírio para que vejas. O que é o colírio? Espírito Santo de Deus, certo? Nós precisamos da Bíblia, mas também precisamos do colírio. Lembra que o problema das 10 virgens não era a Bíblia. Eles tinham ou não tinham candeia? Tinha. O que faltava? Faltava o quê? O óleo. O que é o óleo? Espírito de Deus, para iluminar, né, a candeia, para você poder entender, tá? Voltamos para Daniel, são 9h20, mais 10 minutinhos a gente encerra, tá bom, gente? Então, aqui, Daniel 7, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que quem está aí com Daniel 11? 12 e 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o papado proferia. Estive olhando até que o animal, o que é o animal? Profecia. Até que a nação foi morta. Quando é que, então ele está, veja que está corroborando com o tema. O animal, a nação do Vaticano foi morta, desfeita em 1798, através do general Bertiamano de Napoleão Bonaparte. Isso é história, tá? Então veja que nós estamos corroborando de novo com a data, né? E o que aconteceu? Seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Foi queimado pelo fogo? Não, vai ser disso, entregue para ser, futuramente vai ser queimado, né? 12.
Quanto aos outros animais, que outros animais? Todos os outros animais foram dados, né? Foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Estão aí ainda, né, sobrevivendo, mas ninguém domina ninguém. Portugal não domina, a Alemanha não domina. Veja que Hitler tentou por toda a força dominar o mundo. Por que não conseguiu? Porque um Deus no céu disse: não vai dominar. Nenhuma nação vai dominar o mundo novamente, a não ser a quinta, que é representada pelos pés de, quem lembra? Pelos pés de quê? Ferro e barro. E no Apocalipse, quem são esses dois? Quem? Papado, através do Vaticano, e quem mais? Estados Unidos da América, né? Poder bélico, que é o barro, com o poder espiritual, o poder eclesiástico, vai se juntar de novo, né? E aí nós vamos enfrentar, esperamos em Deus, né, os mesmos problemas, para a honra e glória de Deus, para poder, de fato, testificar aquilo que Deus tem ensinado, né? Versículo 13, perdão. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Por que filho do homem? Porque está mostrando que agora já é Jesus. Eu não quero aqui fazer provisão. Aqui nós já estamos vendo Jesus depois de morto, certo? Ele já assumiu a natureza humana, veio, morreu, e agora ele foi para o céu como homem. Muita gente não entende o sacrifício de Cristo. Deus não emprestou Cristo para o planeta. O que diz a Bíblia? O que ele fez? Deu. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que deu. O céu tinha um filho totalmente divino, somente divino. Ele se transforma num ser humano e vem à terra, e volta como ser humano. Ele será para sempre um ser humano, certo? Mas retendo, claro, a divindade, porque não tem como, isso ele nunca vai perder. Mas por favor entendam, Deus deu o seu filho. Ele deu um filho somente divino e recebeu de volta o filho humano. Isso quer dizer o quê, irmãos? Tudo é importante na Bíblia. Nós somos a única criação de Deus, única, que é parente de verdade de Jesus. Única. Os anjos não têm nada de humano, ou tem? Não. Nós somos no sangue. Veja, o sangue que corre nas veias de Jesus é um sangue humano. Então nós somos a única espécie criada por Deus que tem Jesus de fato como parente. Se isso não é importante para nós, meus irmãos, não sei o que, sinceramente, né? Então, e tem gente aí, né, querendo, eu só queria poder visitar os Estados Unidos. Gente, nós temos um céu para visitar um dia, vai dar para comparar. Pessoas dizem: eu só queria uma casinha um pouco melhor, aguarde, minha filha, você vai ter um palácio no céu, não fique preocupado com isso. Eu quero visitar os Estados Unidos, você vai ter asa para visitar outros mundos. Gente, às vezes, né, a gente, não sei. Paulo, né, suportar minha loucura, né? 13. Eu estava olhando as visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar à terra. Já lemos, né, isso. Então, no Apocalipse. Foi-lhe dado, veja bem, foi-lhe dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Não é exatamente o que vimos na estátua? A pedra que vinha, feria a estátua, né, e criava um reino eterno. É o mesmo. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu espero, no bom sentido, meus amados, que todos hoje vão dormir e a cabeça fique perturbada, assim como com Daniel, né? Estátua e urso e leopardo e o ancião de dias, e Senhor, o livro de Daniel foi aberto para nós. Espero de coração, porque essa é uma boa perturbação para nós, né? A gente ficar com a mente agora, quem sabe, né? Amanhã acordar assim, Daniel 7 e besta e nação, é o que a gente precisa, né? Encher a nossa mente com as coisas de Deus, né? E às vezes precisa, né, alguma coisa muito mais forte, né? Verdade. 16. Cheguei de um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Então, até aqui,
a gente apresentou a história e penso eu que é muito difícil a gente negar isso. A partir do próximo estudo, nós vamos ver o próprio anjo ensinando para a gente através do versículo, a partir do versículo 18. Tá bom? Meus amados irmãos e irmãs, grato pela paciência de todos vocês. Eu sei que é pesado, é muita informação, mas Deus há de confirmar tudo isso a cada um de nós. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.